Bom, para ilustrar por que é importante a gente saber algumas características aí dos elementos, essa questão é da FUVEST de 2010, pouco antiga, mas ela fala assim: os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns elementos são parte da estrutura das moléculas que constituem os organismos vivos. Outros formam íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos para os seres vivos, alguns por serem tóxicos, outros por serem radioativos. Observe o esquema da tabela periódica, na qual estão destacados 4 elementos químicos identificados pelas letras W, X, Y e Z. Então, perceba que esse exercício da FUVEST, ele mostra aí uma tabela, né, com os elementos aqui, cujos, né, as posições a gente sabe, mas a gente sabe qual é o símbolo dele, porque com o símbolo fica muito mais fácil, mas a gente tem que saber algumas características. Será que esse cara forma um íon essencial à nossa vida? Será que ele é tóxico? Será que ele é radioativo? Ó, se você assistiu a parte passada, já, né, parte anterior, sabe que o W está posicionado aqui no 7º período do bloco F, então ele é um actinídeo, e grande parte dos actinídeos são radioativos. Olha só a importância. Então, bora lá. Vamos falar da família 1A ou grupo 1, que são os metais alcalinos. Né? Lembrando que todos os metais, na verdade, todos os elementos representativos, a gente pode também analisar através da enumeração mais antiga, terminada aqui pela letra A. Então, nós temos a família 1A, grupo 1, da tabela periódica, e todos os elementos que são representativos, o número da família bate com o número de elétrons da camada de valência. Então, todos os elementos da família 1A vão terminar a sua configuração eletrônica de camada de valência em NS1, onde o N é o número do período, S é o subnível mais energético e 1 é o número de elétrons da camada de valência. Né? Lembrando que aqui, ó, este N, o N, ele é maior ou igual a 2. Por quê? Ele começa a família no 2º período em diante. Porque o primeiro elemento que está nesta primeira coluna é o hidrogênio, mas o hidrogênio não é um metal, tudo bem? Então nós temos lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, são elementos da família 1A, são metais alcalinos. E a gente tem aquelas frases, né? Li na cama, Robson Crusoe, em francês, para a gente lembrar aí a frasezinha, o mnemônico, para saber os elementos da família. Mas é importante, lembre sempre-se aí dos símbolos e do nome: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Algumas características, né? O lítio, ele forma sais que são utilizados no tratamento da bipolaridade. E também, se você já viu aquele refrigerante, o 7-Up, esse 7 aqui é justamente por conta do número de massa do lítio, porque você tinha lá uma água litinada que compunha aí esse refrigerante e viram que você tinha, né, ao beber esse refrigerante, você ficava mais calminho, digamos assim. Bom, o sódio, ele forma sal de cozinha, ele forma soda cáustica, o hidróxido de sódio, também é utilizado na iluminação pública, como a gente viu lá no modelo atômico de Bohr, aquela lâmpada mais amarela são lâmpadas de vapor de sódio. E ele também forma um íon essencial, né? Ele forma lá o Na+, que é um íon essencial, lembrando lá a questão da FUVEST. Sem ele a gente não tem, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Mas também tem um outro problema. Por conta aí do íon sódio, o Na+, ele também eleva a pressão arterial, tá? Por conta dos processos de osmose. E para quem tem, aí neste caso, pressão arterial elevada, não é interessante aí comer grande quantidade de cloreto de sódio, a comida muito salgada, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, o potássio, que forma adubo químico, tá aqui, né? NPK, o K aqui do potássio, e ele forma um tal do saulite, que é o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, né, ele substitui uma parte, na verdade, do sal, NaCl, e coloca no lugar o cloreto. Na verdade, coloca o potássio no lugar. E o potássio, na forma de K+, também é o íon essencial, mas ele não eleva tanto assim a pressão arterial, por isso que ele é chamado de saulite, né? Aqui nós temos o rubídio, ele forma células fotoelétricas, forma também aí medicamentos ou, né, utilizado em exames de músculos do coração. O césio, lâmpadas de infravermelho e fonte de radiação gama, lembrando que o gama aqui, nossa, que gama horrível, 0 e 0, né, radiação eletromagnética gama, e o frâncio aqui, que é o elemento químico radioativo, beleza? Elementos da família 2A, o grupo 2, são metais alcalinos terrosos, lembrando que todos os elementos são aí representativos, terminam aí a sua configuração eletrônica de camada de valência com o mesmo número da família. Então tem aqui, ó, a camada de valência, né, desses elementos, todos eles vão terminar em NS2, sendo que N é o número do período, maior ou igual a 2 aqui no caso. Né?
Legal, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A gente tem Bela Magrela, casou-se com o senhor Barão do rádio, Barão Ratão, depende aí da frase como queira, né? O berílio ele pode ser utilizado em ferramentas que são não forma faísca, né? Então imagina só o cara lá que está trabalhando numa usina de cana e álcool e ele vai ter que apertar um parafuso. Se sair uma faísquinha não é muito interessante. Em petrolíferos e tudo mais também não é muito legal, né? O magnésio é utilizado na composição de rodas de liga leve, né? E alguns aí motores, motor de Fusca, se eu não me engano, tinha umas partes de magnésio. O cálcio, ele forma aí a hidroxiapatita presente nos nossos dentes e também ossos, por isso que a gente tem que tomar bastante leite. Lá na parte de equilíbrio químico, a gente fala sobre o deslocamento de equilíbrio químico em relação à lei de Le Chatelier, e a gente mostra por que é interessante na infância e também depois de um certo tempo a gente se alimentar, por exemplo, com brócolis, leite, que são alimentos que têm uma grande quantidade de cálcio, beleza? O estrôncio aqui, utilizado em fogos de artifício, tem uma coloração vermelha, né? O bário em velas de ignição automotiva, que são aquelas mesmas velas, para quem nunca viu dentro do carro, né? Talvez no fogão já tenha visto, é onde sai a faísquinha ali, é justamente uma vela, né, que utiliza o bário. E o rádio é um elemento também radioativo que foi descoberto pelo casal Curie. Legal. Que mais? Nós temos aqui a família 3A, lembrando que agora nós estamos pulando todo o bloco D, estamos indo lá para o bloco P da tabela periódica. E por que isso? Se eles são elementos representativos, termina a camada de valência com o número de elétrons aí da família, né? Então, ó, NS2, cabe no máximo 2 elétrons, então tem que começar a preencher o subnível P. Então, ó, NP1, beleza? Por isso que nós estamos lá no bloco P do outro lado da tabela direita da tabela periódica. Nós temos aí boro, aí alumínio, galho, índio e talho. Foi muito rápido agora, cliquei muito. Então, bom, algum gato invadiu o telhado. É uma maneira aí da gente lembrar os elementos dessa família. O boro aqui, o componente da água buricada, que o pessoal passa quando os gatinhos nascem, então o olho ainda fechadinho, dá para passar aí no olho. O pessoal usava também quando tinha conjuntivite, mas hoje já é melhor utilizar outros tipos de medicamento, né? O alumínio, utilizado aí em utensílios domésticos, então pratos não, no caso, né? Mas panelas, garfos, facas. E lembrando que aqui o alumínio ele é produzido através de processos de eletrólise, né? Então nós temos a eletrólise aqui e é uma eletrólise ígnea. Mais para frente a gente vai ver o que é eletrólise ígnea. Mas é importante lembrar que se é feito por método eletrolítico, isso daqui é caro. Fazer alumínio é muito caro. Às vezes a gente acha que é barato porque a gente vê alumínio para tudo quanto é lado, né? Vê na panela, vê na latinha de refrigerante, ia falar cerveja, mas não pode, né? De refrigerante e tudo mais. Então a gente acha que é barato esse troço aqui. Não, é muito caro. Tanto é que o Brasil ele é um dos líderes aí de processos de reciclagem, ainda bem, por ser muito caro, muito custoso o seu processo de produção, né? O galho é utilizado nos pentes de memória para computador, de modo geral, né? O índio para exames de sangue, também exames do pulmão, e o talho, exames do músculo do coração. Bom, algum gato invadiu o telhado. Legal. Família 4A ou grupo 14, a família do carbono, NS2, NP2, 4 elétrons, família 4A. Nós temos aí carbono, tá? Neste caso, silício, germânio, aí o estanho e o chumbo. Comi siri gelado sem problema, né? Então tá aí a frase para lembrar os elementos da família 4A. Bom, aqui, cadê o carbono? O carbono não apareceu, deixa eu ver. Aqui, agora sim. O carbono, nós temos os compostos orgânicos, todos os compostos orgânicos são formados através do carbono. Lembrando que o carbono ele faz o total de 4 ligações, seria chamado de tetravalente, né? Nós temos também o carbono na formação do aço. Ele tem uma mistura aí de ferro com carbono que é chamado de aço. E dependendo da quantidade de carbono que é colocado lá, aí você tem as graduações do aço, aço doce, aço não sei das quantas e tudo mais. Bom, voltando só rapidamente aqui nos compostos orgânicos, que é bom lembrar, o carbono é um dos únicos elementos que conseguem fazer longas cadeias, né? Ele se liga a ele muitas e muitas vezes, formando longas cadeias estáveis. E formam também, lembrando aquela questão da FUVEST, na verdade, que é um dos elementos
chave da substância viva do nosso organismo, a gente tem que ter carbono por conta dos compostos orgânicos. O silício é componentes eletrônicos, então celular, os nossos computadores, né? Que mais aqui? Calculadora, todas essas trecos aqui tem componentes de silício. É por isso que são caros. O silício aqui que é utilizado nesses componentes eletrônicos, nós temos uma pureza maior que 99%, né? 99,999 de pureza. E as coisas para serem puras são muito caras. Não consigo apagar esse troço aqui. Tá bom, pureza. Quanto mais puro, como eu, mais caro nesse caso ele é. O germânio é utilizado em lentes para câmeras fotográficas, o estanho em soldas, como a gente já tinha falado lá, latas de conserva, componente aí do bronze, que é uma liga metálica, né? Lembrando que isso daqui é uma liga, uma mistura homogênea entre metais, liga metálica, cobre aí com estanho. E aí nós temos o chumbo, que é aí formador das baterias automotivas do tipo chumbo ácida. Legal. Família 5A, família do nitrogênio, ó, NS2, NP3, 5 elétrons na camada de valência, a família 5A, família do nitrogênio. Então nós temos aqui o nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e o bismuto. Nossos, aí nesse caso, pais assam saborosos bifes. Gostoso, não é mesmo? Se você é vegetariano, vegano, assam saborosos brócolis. Pode ser, fala a verdade. Aí nós temos aí o nitrogênio, as nossas biomoléculas formam aminoácidos, formam proteínas, e o nitrogênio aqui ele compõe 78% dos gases da nossa atmosfera. O fósforo ele também forma biomoléculas, como o caso aqui da adenosina trifosfato, né? Então, nós temos 3 grupos fosfatão lá no ATP. E também é aí componente do adubo químico, NPK. A gente já tinha falado aqui do fósforo, nós temos também o nitrogênio, na verdade, nós tínhamos falado do potássio, agora sim. Aí nós temos nitrogênio e fósforo com o adubo químico, né? O que mais? Nós temos o arsênio, que aí chumbo para caça, é um elemento extremamente tóxico, é por isso que carne de caça é um pouco perigoso, porque além de você ter o chumbo, eles podem ter arsênio também na composição. Não é interessante comer carne de caça, né? O aqui antimônio, sombra para óleos, tipo aí maquilaje, né? E o bismuto é um catalisador, lembrando que o catalisador é aquela espécie que vai aí, no caso, diminuir a energia de ativação dos processos, né? Torna os processos mais rápidos, porque a energia de ativação deles é diminuída. Legal. Que mais? Família 6A, agora nós entramos com elementos que têm nomes, ó, são calcogênios. Nós temos família 6A, então NS2, N, neste caso P4, 6 elétrons na camada de valência, então família 6A, né? E nós temos aí os 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, os 7 porquinhos, tá aí, muito bem. Olha lá, bom, minha apresentação tá uma beleza, então vamos lá. Ó, começando aqui pelo oxigênio, oxigênio O2 forma 21% dos gases da nossa atmosfera, né? É ele justamente que também é utilizado para o nosso processo de respiração celular, então a gente pode lembrar que processo de respiração celular, ele é o aceptor final dos elétrons na cadeia respiratória. Ele também, nesse caso aí, auxilia os processos de combustão, porque ele é um agente oxidante. Lembrando que na combustão nós temos um combustível, um comburente, que é o oxigênio do ar, e uma faísquinha, que é a energia de ativação, né? O enxofre aquele é utilizado na vulcanização da borracha. A borracha, para ficar mais resistente, ela tem que ser vulcanizada. O enxofre também está no nosso cabelo, por isso quando a gente queima o cabelo, por que você vai queimar o cabelo? Pois é, quando você queima o cabelo, aquele cheiro que estranho, ruim, aí é o cheiro do enxofre. Quando a gente vai pra praia ver queima de fogos de artifício, aquele cheiro de pum, peido, bufa que aparece é por conta do enxofre. Aliás, se você aí toma algum tipo de suplemento alimentar, principalmente a albumina, que é a proteína clara do ovo, pois é, já sabe, né? Se você alimenta também, se alimenta com muita carne, dependendo, aí você, quando vai ao banheiro, é complicado por conta da alta concentração de enxofre que tem nas proteínas. Mas enfim, bora lá, né? Nós temos o selênio no shampoo anti-caspa, o telúrio, proteção aí para o chumbo das baterias automotivas, e nós temos aqui o polônio, que é um elemento químico radioativo, fonte de nêutrons, beleza? E nós temos finalmente a família 7A, os halogênios, NS2 e NP5, 7 elétrons, família 7A. Nós temos então o flúor, cloro, bromo e iodo. Ficou claro que aí a Brahma é igual
à Antártica, né? Uma das frases que aparece, mas provavelmente aqui minha apresentação deve estar tudo estranho. Mas enfim, olha lá, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, nós temos o flúor, pastas de dente e também na água de abastecimento de público, né? Essa água que a gente recebe nas nossas torneiras, apresentam sais de flúor, por exemplo, fluoreto de sódio. O flúor ele se liga muito fortemente ao cálcio dos nossos dentes e aí torna ele mais resistente. A gente mostra isso também lá na deslocamento de equilíbrio químico, por que isso acontece. Então ele acaba não sendo corroído pelos ácidos que estão sendo formados aí no processo de decomposição dos alimentos, de resto de alimento na nossa boca. Por isso que é importante fazer a escovação, né? Que mais? O cloro que ele é desinfetante, nessa época de pandemia estão falando bastante, né? Porque ele é utilizado aí na água sanitária, na forma de hipoclorito de sódio. E também aí ele pode ser utilizado como cloro gasoso, Cl2, borbulhado na água para fazer o tratamento de água, né? O bromo, ele entra no retardador de chamas, então alguns componentes que não podem pegar fogo rapidamente entra lá na composição o bromo. O iodo combate ao bócio, então no sal de cozinha nós temos uma mistura de NaCl mais iodeto de sódio. Como nós não temos uma alimentação que tem grande concentração de iodo, que vem através, por exemplo, de peixes e outros alimentos, deve-se ser suplementado aí no sal de cozinha, sal iodado, por conta do bócio, que é o aumento da glândula tireoide que está aqui no nosso pescoço, formato de brabuleta. Muito bem, e nós temos o astato, que é um elemento químico artificial, aí feito artificialmente em laboratório, digamos assim. Legal, essa descrição dos elementos químicos, então, essa parece que é um blá blá blá, mas às vezes é importante ficar ligado nessas características. É claro que aqui foi muito rápido, mas ao longo das aulas a gente vai comentando sobre essas características, porque é sempre bom. Tem caído bastante nas provas, aí sempre alguma coisa falando, ele chuta uma característica, eu tenho que lembrar o elemento, tenho que lembrar a família e tudo mais, beleza?